Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo aí sobre o HTMX, fundo de hotel aí da Max Invest, em parceria com o BTG, né? Vamos dar uma olhadinha aí, saiu o relatório, vamos ver o que rolou aqui durante esse mês, né? Então a gente vê aí um PL de 420 milhões, cota sendo negociada a 142,79, PVP de 0,98, né? Tem uma taxa de administração aí de 0,5 e tem uma taxa de performance de 20% sobre o lucro na venda dos quartos, né? Que ele vai vendendo. Tem 37 mil cotistas aí. Enfim, bora aqui pro parte de comentário do gestor. Então a gente vê aí, em abril observou-se uma forte retomada de demanda na cidade. Então, assim, começo do ano sempre é mais parado para hotel em São Paulo, né? Como tem aquela máxima que o Brasil só funciona depois do carnaval, né? E o carnaval esse ano veio tardio, então acabou demorando um pouquinho mais para funcionar. E aí São Paulo é isso, né? Como ele está concentrado em São Paulo, ele só tem ali um movimento mais depois de carnaval, né? Enfim, continuando aqui, ele fala que entre os principais eventos do mês destacaram-se esse show do Stray Kids, que é uma banda sul-coreana, que movimentou expressivamente o primeiro final de semana de abril, além da Intermodal South America, que é realizado no distrito do Anhembi, entre os dias 22 e 24. Isso acabou impactando, né? Então o desempenho da primeira quinzena evidenciou a força de recuperação de demanda corporativa, que voltou a se intensificar em maio. Então, eles estão vendo que a previsão é de continuar crescendo essa demanda aí, né? Logo, eles vão conseguir gerar um pouco mais de renda aqui. Essa parte de visão macro a gente pode pular tudo. E a gente vem para a parte de rentabilidade. Então, a gente vê que a taxa de ocupação aí tá 55%, né? Então, a gente vê que ele vai variando, né? É até difícil prever a receita desse fundo, porque é muito variável isso aqui, né? Então, quando tem muito evento em São Paulo, você vai ver que ela vai explodir. E quando não tem nada, também ela vai ficar lá embaixo. Receita de diária média aí, 591. E o Heavy para aí em 325. Então, aqui a gente vê o recebimento por quarto nesse mês de março foi R$ 4.503. E aqui ele traz mais algum panorama aqui, né? Então, no mês de março de 2025, a receita de aluguéis apurada, referente à operação de fevereiro de 2025, foi de R$ 4.503 por apartamento, uma queda de 7% em relação a março de 2024, né? Então, aqui ele até deixa 4.503 em 2025 e 4.875 em 2024. Então, em março de 2025, os indicadores operacionais da carteira do fundo apresentaram desempenho positivo. A taxa de ocupação foi de 55%, representando uma queda de 12% em relação ao mesmo mês do ano de 2024. Diária média seguiu em movimento e encerrou o período em R$ 591, menos 1% que o observado lá em 2024, né? Com o resultado de desempenho, o RevPAR, que é a receita por apartamento disponível, alcançou o valor de R$ 325, que dá uma queda aí de 12% em comparação aos 371 registrados no mesmo período do ano anterior. Aqui na parte de demonstração de resultado da DRE dele, que é bem... É horrível, não tem outra palavra, né? É horrível. Então a gente vê aqui os meses, né? Então a gente vê aqui, ó, que ele sempre vai flutuando bastante. Isso aqui é o recorrente do fundo, né? Receita de diária. Então a gente vê que ele mexe muito, ó. É muito oscila demais, então não dá para ter uma previsibilidade aqui, né? E ele consegue fazer muito lucro aí com a venda de quarto, né? Então a gente vê que ele sempre vem vendendo alguma coisa aí. Esse mês ele não vendeu nada, então ele pagou até um dividendo aí de 80 centavos, né? Receita com renda fixa, então como ele tem um valor aí em caixa, ele vem fazendo, vinha fazendo, né? Agora ele utilizou para fazer a compra de 3 novos hotéis. Enfim, tem as despesas aqui, o quanto que gerou de lucro líquido, o quanto que foi
por cota, 79 centavos, e o quanto ele tinha pago aí, 80 centavos nos 2 últimos meses. Agora, ele já anunciou, no dia 30 agora, né, ele anunciou um rendimento de 1,54. Então, assim, dá para ver que teve mais vendas do que nesse mês aqui, né? Então, até ele traz aqui a quebra do resultado. Receita por diária veio 68 centavos, venda de quarto 23 centavos, custo dos quartos vendidos. Aqui eu acredito que ele já coloca a parte de comissão e a taxa de performance dele, né? Quanto que gerou de renda fixa, o que ele tem de caixa, né? A taxa de administração dele. E aí pagou o resultado do fundo de 79 centavos, né? Então, durante esse mês de abril, 2 unidades hoteleiras foram vendidas, gerando uma receita aí de quase 700 mil, né? Desde que foi iniciado o ciclo de investimento, foram vendidas 565 unidades hoteleiras, fazendo um valor de 46,13 por cota amortizada, né? Então a gente vê essas porradas que ele paga aí de rendimento, R$3, teve a época aí que ele pagou R$3,70, 3,50, 2,70. É justamente por conta disso, né? Ele compra no atacado, né? Então quando ele vai comprar, ele vai lá no hotel, compra 300 quartos, 200 quartos e aí vai vendendo ali de um por um. Então quando ele faz essa compra gigantesca, digamos que cada quarto ele compra ali por R$500 mil. E aí quando ele vai vender, ele vende tudo separado e vende por 750. Então ele vai fazendo muito ganho de capital com isso, né? Então ele fala aqui que maio começou operando com 783 unidades hoteleiras em 21 hotéis. Que é a parte de rentabilidade, a gente pegar os últimos 12 meses aí, menos 7,1. Então a gente vê aí como que está ele aqui nesses últimos 12 meses, né? CDI batendo, IPCA batendo, IFIX também batendo. Mas é aquilo, se a gente olhar nessa época aqui, ó, que foi início do ano, mais ou menos, ele estava batendo tudo. Então, assim, é normal essas oscilações, né, de fundo imobiliário. Base de cotistas. Então, no período de 12 meses, o fundo apresentou um aumento de 8% no número, né, em relação a abril de ano de 24. Então, a gente vê aqui que ele vem numa crescente, né. Aqui, desde dezembro para cá, ele meio que deu uma estagnada, mas ainda assim tem uma crescente aí um pouco mais tímida. Aqui a gente vê o portfólio dele, né? Então, quartos por segmento, a gente tem o Upper Mid-Scale, que é 8%, o Mid-Scale 28% e o Economy 63%. E aqui por região, então a gente vê que está muito concentrado aqui na Berrini, Chucre e Zaidan, né? Mas tem Bibi, Jardins, Congonhas, Vila Nova Conceição, Moema. Aqui por administradora. Então a gente vê aqui, boa parte é da Accor. Aí tem a rede Stan Plaza também, a Intercity. Quartos por bandeira. Então a gente vê que a maior parte aqui é o Ibis. E aí tem todos os Ibis aqui. O Ibis Budget, Ibis... como que são o nome deles? Pô, não lembro, mas são três categorias de Ibis. Aí tem aqui o Stan Plaza, o Ibis Style, o Gran Plaza e outros. Aqui a gente vê a lista de ativos dele, né? Então, a gente vê aí Ibis São Paulo Morumbi, fica na frente do Shopping Morumbi, Novo Hotel São Paulo Morumbi, o Ibis Style Faria Lima. Enfim, a gente vê aqui que tem bastante, ó. Eu conheço um pouquinho desse mercado aqui de hotel, de flats, né? Eu tive imobiliária, então eu conheço bem, né? Então, ó, esse aqui é um ótimo ativo, esse Gran Stan Plaza, ele tem 51 quartos, certeza quando ele for fazer venda, ele vai tirar um lucro bem grande aqui. Esse Stan Plaza International também, Stan Plaza Funchal, Stan Plaza Berrini, Stan Plaza Ibirapuera. A rede Stan Plaza em si, ela é uma rede muito boa, né? A rede Intercity também é muito boa, só que essa localização aqui nas Nações Unidas já não é tão boa assim, né? Aqui Stan Plaza Nações Unidas. O Blue Tree Faria Lima é um excelente imóvel, né? Mas ele só tem 3 quartos aí. O Meliá Jardim Europa é outro também, mas ele só tem um quarto. Então, assim, eu até já tive esse fundo aqui, eu fiz um bom ganho de capital com ele. Comprei quando ele estava lá na casa dos
130, 125 e vendi uma parte naquela primeira esticada que ele deu, que bateu 180 e depois ele caiu lá para 150 e bateu 190 de novo, aí eu vendi o restante ali. Enfim, eu me sinto um pouco mais seguro por conhecer esse mercado, né? E eu comprei, na verdade, porque ele tinha muitos quartos do Staybridge, que era um flat ali no Itaim, que assim, é alta classe, sabe? Classe A. Então ele estava fazendo muito ganho de capital vendendo ele. Como eu vi que estava vendendo bastante, eu acabei confiando um pouco mais no fundo e entrando nele, né? Ainda bem que deu certo. E é isso, pessoal. Aqui a gente só tem mais uma partezinha aqui que a gente vê onde está os hotéis dele. Então, espalhado aqui por vários lugares de São Paulo. E é isso, pessoal. O fundo é isso, né? Esse fundo aqui virou um dos queridinhos. Teve muita gente que fez um bom ganho de capital. Teve gente também que se ferrou muito grande aqui. Comprou quando a cota estava lá nos R$200 e está vendo a cota aí chegando a 140. Então, assim, tem que saber entrar e tem que saber sair, né? Tem que saber exatamente o que está fazendo. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @ofilhoaquestão. E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.